E aí, pessoal, tudo bem? Você ou a sua empresa já conhecem o HOPE, o desempenho humano e organizacional? Se não, pegue seu cafezinho e vamos lá. Vamos começar pela definição do HOPE, que nada mais é que uma nova forma de pensar. Esse termo HOPE, o desempenho humano e organizacional, foi praticamente cunhado pelo Todd A. Conklin, que ele é um PhD e doutor com mais de 30 anos de experiência já na área de segurança comportamental. Hoje ele é um consultor e palestrante e também tem um podcast. Ele é bem famoso nessa área de segurança. E ele dividiu o HOPE em 5 princípios. E aqui temos duas frases dele. A primeira, que a segurança não é a ausência de acidentes, segurança é a presença de controles. E também o erro humano é um sintoma, não uma causa. O HOPE, nessa nova forma de pensar, é para aplicar conceitos sobre melhorar os ambientes de trabalho. Começando pelo primeiro princípio, é o pessoas cometem erros. As ações humanas são respostas aos processos, pressões, demandas e exigências. Mais do que imaginamos, é a cultura organizacional que dita o rumo de uma empresa, principalmente na segurança do trabalho, ou seja, a mentalidade das pessoas que dita o rumo da empresa, querendo dizer que iniciativas como a CIPA, a PPRA e o PCMSO, elas não vão avançar tão bem se a mentalidade das pessoas dentro daquela empresa não for de acordo com a segurança, certo? Nenhum sistema, por melhor que seja, supera a força da cultura interna. Ou seja, essa cultura tem que ser cultivada desde o dia zero na empresa. As pessoas têm que ter uma mentalidade com foco em segurança. Partindo para o segundo princípio, culpar não corrige qualquer coisa, eu coloquei um adendo aqui que eu encontrei o segundo princípio como culpar não corrige nada. Porém, é um erro gramatical em português. Se culpar não corrige nada, logo culpar corrige algo. Esse é uma dupla negação que se fala. Então, por isso eu botei culpar não corrige qualquer coisa. A questão é, apontar culpados é fácil, corrigir o problema que é o verdadeiro desafio. A visão do Hope, ela entende que quem se envolve num acidente é uma segunda vítima. E essa pessoa, ela já sabe que cometeu um erro, ela tá meio receosa, ela fica, né, com um sentimento de culpa, mas também o que ela precisa nesse momento após um acidente é que é um apoio, é uma ajuda. E nessa questão, a pessoa tem um papel importante, o acidentado, ou a vítima, né? O papel de aprender e de ajudar na restauração e na prevenção de novos acidentes. Isso junto com a liderança, claro, e com o pessoal da segurança. Ela busca uma abordagem restaurativa, criando um ambiente mais seguro e humano, onde todos aprendem e crescem juntos. Em terceiro, o contexto dirige o comportamento. Esse comportamento, que é dos trabalhadores, é moldado pelo ambiente de onde o trabalho acontece, seja o local de trabalho, as condições físicas, metas, ferramentas, conflitos, normas sociais e políticas. Nenhuma das condições ocorre de forma isolada. A questão desse princípio, que vai se ligar com o quarto, é que o Hope fala para enxergar além do erro e entender como que o sistema, o trabalho e todo, os processos, como que funciona esse sistema todo, como o trabalho funciona e como ele influencia o trabalhador, focando na complexidade real do trabalho. E nesse contexto ele conecta com o quarto, que é entender como o trabalho realmente acontece, que é a aprendizagem é vital. Então, ouvir, observar e aprender a rotina diária traz lições valiosas. Você vê como funciona, ouvir as pessoas e observar atentamente como que aquele trabalho acontece. Então, aprender com o que dá certo fortalece o ambiente e previne falhas de forma mais eficaz do que apenas reagir aos problemas. E por último, mas não menos importante, o quinto princípio, como os líderes respondem às falhas importa. A forma como a empresa reage às falhas revela sua maturidade. Reações imediatas e emocionais dificultam o aprendizado. Ao invés disso, lideranças devem agir com empatia e curiosidade, criando espaços seguros para diálogo e crescimento. Isso é muito importante, para ter um apoio, né, uma rede de apoio que o trabalhador possa confiar, correto?
O aprendizado verdadeiro surge quando ouvimos, refletimos, envolvemos os trabalhadores nas soluções. Afinal, só apoiamos aquilo que o ajudamos a construir. Agora, passando para algumas questões, outras questões do Hope que estão dentro desse conceito, são as armadilhas de erro, que são as condições do sistema, do trabalho, dos processos, que aumentam a probabilidade de falhas humanas. Elas não são falhas individuais, mas sim contextos. Então, esses comportamentos são moldados pelo ambiente, não apenas pela intenção do trabalhador. São esses estresse, alguns exemplos: estresse, pressão do tempo, comunicação insatisfatória, excesso de confiança, tarefa realizada pela primeira vez ou com pouca frequência, distrações, fim de turno ou horas extras, e entre outros, ainda tem muito mais. Então a gente entra aqui nos modos de desempenho, tendo em vista essas armadilhas de erro. O primeiro modo de desempenho que a gente tem é o baseado em competência. É uma tarefa com base em repetição, sem atenção plena, porém feita com êxito de 50 a 100 vezes, uma média assim. Então ela tem uma taxa de erro de 1 para 1000. Então é um erro a cada 1000 repetições. O baseado em regra é uma regra e você sabe que ela existe. É uma taxa de erro de 1 para 100. Então já tem um pouco mais de erro. Por que o memória ali? Porque você tem uma regra e você sabe que ela existe, entende? Então você lembra que tem uma regra que você tende a seguir. Então você não comete tantos erros. E temos o baseado em conhecimento, onde o trabalhador executa algo novo ou pouco treinado ou sem conhecimento prévio, que essa taxa pode ser de 1 para 2 ou de 1 a 10. Então são muitos erros para poucos passos. Então temos os gatilhos também, as ações ou reações observáveis, uma ideia reconhecida ou percepção individual ou um sentimento que há algo de errado. Então também um gatilho para a armadilha de erro, você falar eu acho, eu acredito, você não tem certeza, então você fica nessa, eu acho que isso dá certo, eu acho que isso ali não vai ali. É um gatilho para ser uma armadilha de erro, para você cair num, quem sabe, acidente. E daí também temos aqui as ferramentas, né, do Hope, ou de boas práticas para evitar esse tipo de gatilhos e de armadilhas de erro. O primeiro que temos é o verbalizar, apontar e tocar. Então você verbaliza, você fala, aquilo ali tá errado, ou conectando com o segundo, que é o passo a passo, você tem que fazer uma inspeção, por exemplo. Então eu vou verbalizar, eu estou inspecionando tal coisa. Ao apontar, você vai apontar para o equipamento ou o que seja. E você toca o equipamento ou o objeto de inspeção. Daí, passando para o passo a passo, você faz um checklist, basicamente, ou, primeira coisa eu tenho que fazer isso. Segunda coisa, então, primeira coisa eu tenho que inspecionar, segunda coisa eu tenho que testar. Terceiro é utilizar de fato. É alguma coisa nesse sentido. Também temos o pare. O pare, basicamente, pare. Pare do que você está fazendo. Você não sabe o que se trata, você não sabe o que tem que fazer direito, você ficou com dúvida. Então você para o que você está fazendo e vai buscar ajuda por um superior ou para alguém mais experiente. E a comunicação fonética em 3 vias. Isso é comum em algum bloqueio de energia ou de líquidos, alguma coisa nesse sentido, onde você tem que bloquear algo, uma rede elétrica, por exemplo. Então você tá no campo e tem o pessoal lá do ADM ou da torre de controle, alguma coisa assim. Você pede para bloquear o ponto X. A torre de controle vai responder: bloqueia o ponto X, aí você confirma de novo, bloqueia o ponto X. Então essa que é as 3 vias. Ela não pode só responder bloqueado ponto X. E se ela bloqueou alguma coisa errada ou você falou a posição errada, então tem essa questão. Espero que tenham gostado. É bem rápido, mas temos esse Hope. É uma questão muito importante que agora muitas empresas estão aderindo e é muito importante para aumentar a segurança e, claro, melhorar a mentalidade das pessoas com relação à segurança e evitar os acidentes, é claro.